Pode dizer, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças damos ao nosso Deus pelo privilégio de poder estar aqui mais uma vez para juntos nós adorarmos o nosso Deus, que é digno de louvor e de toda adoração, e juntos nós vamos engrandecê-lo, porque ele é digno de ser engrandecido. Nós vamos louvá-lo, porque ele é digno de ser louvado. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 171. 171. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 171. Convido os irmãos. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Hoje estou erguido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Ele amor me concedeu Jesus. Celeste luz, Cristo breve do céu descerá, e contigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Porque amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Deves pecador gozar a salvação. Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Porque amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15,
Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos escreveu Lucas. Vamos meditar na palavra de Deus. Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Amém? Lucas capítulo 15, versículo de número 11. A parábola do filho pródigo. Versículo 11 diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começaram a padecer necessidades. E foi-se e chegou-se a um dos cidadãos, ou cidadão daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, diz: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e, quando ia, estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhes ao pescoço e o beijou. Amém? Amém. Nós vamos orar ao nosso Deus. Quero agradecer aos irmãos que aqui estão, aos amados que estão participando conosco deste culto. A nossa cidade está chovendo, graças a Deus, um friozinho, e já está assim. Imagine quando chegar os dias dele mesmo, meu amigo, pode preparar. Mas frio é coisa boa. Estamos desfrutando dessas maravilhas, deste clima daqui da cidade de Bicoara. Aos amados que estão aí participando conosco, que Deus abençoe vocês. Hoje estamos aqui em mais um culto de ensinamento, mais um culto da palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as lições do filho pródigo. Vamos trabalhar um pouco em cima desse texto. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, vai abençoar a sua vida, vai abençoar a tua casa. Ontem, na campanha do clamor da meia-noite, eu senti muito a presença de Deus ontem. Foi uma coisa assim espetacular o que eu pude sentir nessa madrugada da meia-noite a uma, mas bastante a presença de Deus. Pensa numa coisa gostosa, algo agradável da parte do Senhor. Eu tenho certeza que aí na tua casa não será diferente.
Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, Deus vai te guardar, e a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela bondade e misericórdia do Senhor. Te louvamos pela leitura da tua palavra. Vamos entrar agora num período de louvor e de adoração com o grupo Sopro Divino. Peço a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Abençoe, Senhor Deus, de uma forma toda especial, e que a bênção de Deus esteja sobre a vida deles, e acreditamos que o Senhor vai abençoar este trabalho. Te agradeço pela vida dos teus filhos que aqui estão. Se conosco em nome de Jesus. Amém. Sopro Divino. Salve do seu Pai, Senhor, amém? Estamos felizes por estar aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós temos muito que agradecer a nossa cidade, né, irmãos? Nós, por enquanto, ainda estamos livres desses acontecimentos. Louvemos ao Senhor. Venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa, Senhor, que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal.
Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia, glória. Aleluia, Jesus, glória. Te vou amar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, tu só me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre a existir. Toda manhã preparado pra mim. A ti eu vou amar. Tudo vem de ti, tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, só minha. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre a existir. Toda manhã preparado pra mim. Eu quero aos teus pés, te vou amar, tudo vem de ti, tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, só minha. Tudo pode passar. Teu amor
Amados, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Quero chamar aqui a sua atenção no texto ao qual nós lemos. Do livro a qual nós fizemos a leitura. Fala-nos para nós um pouco sobre a vida, conta a história de uma família, numa casa onde havia 2 filhos. O mais velho, o mais novo. Porém, dentro do coração de um havia um sentimento um pouco diferente. Sentimento esse a qual lhe fez fazer alguns pedidos, ou um pedido ao seu pai. A Bíblia ela é recheada em textos e versículos pedindo para os filhos honrar os vossos pais. Pedindo para os filhos obedecer os vossos pais. Para que um filho venha proceder bem na terra, ele precisa ter temor a Deus, e ele precisa ser obediente ao extremo aos seus pais. Isso é importante na vida de qualquer filho. Se todos os jovens, todos os adolescentes e pessoas adultas que ainda estão nessa mesma posição que tem ainda os seus pais em vida, se soubesse a importância do que é obedecer os pais. Por exemplo, na casa da minha mãe, quando eu vou lá, eu não consigo mexer em nada. Principalmente essas questões de geladeira, essas coisas, sem pedir autorização. Não consigo. Se eu ver alguma coisa, eu pergunto para ela se eu posso pegar ou não. Isso já é uma coisa que já tem. Que a gente já vem há anos assim. E o que nós vamos aprender em cima desse texto aqui, algumas coisas bastante interessantes, trazendo para o mundo espiritual e trazendo também para o nosso convívio diário. Eu nunca vi um filho para não honrar os pais. Eu nunca vi um filho para não obedecer os seus pais ou ser desobediente para se dar bem na vida. É raro. Os filhos que não honram, os filhos que não obedecem, os filhos que não são submissos aos seus pais. E isso é bastante preocupante no nosso cotidiano. E esse texto bíblico vai nos mostrar isso. Um dos filhos chega ao pai e diz: pai, eu sei que eu tenho parte em algumas coisas que o Senhor tem aqui. Eu gostaria de pedir que se o Senhor pudesse adiantar a minha parte. E por muita insistência, o pai pega e dá ao filho aquilo que ele tinha por direito de uma herança. Tem pais que pegam o que tem, chamam os filhos e repartem em vida, para que depois que o pai não estiver mais na face da terra, para que não haja confusão na hora de repartir. Eu já vi muitos pais fazerem isso. Chegou em certa idade, chama os filhos, reparte tudo, cada um vai para o seu canto, e pronto, ele repartiu, e não tem o que questionar, porque ele está em vida. E aqui esse filho vem e faz esse pedido ao pai. Mas o desejo dele era pegar parte do que tinha, mas não era ficar debaixo da tutela, debaixo da autoridade. Ele tinha o desejo de conhecer uma cidade longínqua, uma cidade grande. Ele tinha vontade de sair debaixo do teto dos seus pais. E isso ele fez. Porém, quando ele chega na cidade para onde ele desejava ir,
Ele encontrou um mundo que era um mundo tudo novo para ele. Dinheiro no bolso. Agora começa a fazer algumas amizades, principalmente aquelas que são interesseiras, aquelas amizades que estão do seu lado, batendo nas suas costas quando seu bolso está cheio, mas quando esvazia, meu amigo, não fica um perto de você. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui na vida desse jovem foi o perigo dele sair de perto do pai, o perigo dele se distanciar, o perigo dele ir para longe do pai, sem ter a preparação para estar longe do pai, sem ter bagagem, sem ter estrutura para se ausentar da casa do pai e ir tentar procurar ter uma vida nova, ou tentar fazer algumas aplicações, algum investimento. Ele sai de casa sem preparo, ele sai de casa sem estrutura e foi para uma cidade aonde no mínimo ele tinha que ter um pouquinho de malícia, não malícia para as coisas erradas, malícia para saber como conviver em uma cidade grande. E ele não tinha isso na vida. Ele foi sem experiência, ele foi sem ter conhecimento de nada. Tinha dinheiro no bolso e achava que aquilo ali era o suficiente. Eu vi uma reportagem por esses dias, um homem que ganhou na Mega Sena muito dinheiro, muitos milhões. Só que ele viveu uma vida regalada. Ele entrou para um quarto de 10 estrelas de um hotel e ali viveu uma vida de festa, regalado de mulheres, de bebida. E a repórter entrevistando ele na porta do prédio olhando e diz: quantos momentos bons passei por aí. Ele pensou que o dinheiro dele não ia acabar, mas acabou. Os milhões que ele ganhou foi-se embora. Ele não aplicou e voltou a viver uma vida de baixa renda, uma vida de muito sacrifício. Então, o perigo de sairmos da presença do Pai, nós temos que entender que nós não podemos sair da presença do Pai. Observe bem que nós vamos ver do capítulo 15, do versículo 12 e versículo 13, diz assim: o mais moço deles disse ao pai: dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Outra coisa também, o homem nunca pode se afastar-se da presença do Pai. Eclesiastes capítulo 8, versículo 3, Salomão escreve dizendo: não te apresses a sair da presença dele, não persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Gênesis capítulo 4, versículo de número 16, a Bíblia diz que: e saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nob, da banda do oriente do Éden. E o perigo é perigoso sair da presença do Senhor. Salmo de número 16, o versículo 11, a Bíblia afirma que na presença do Senhor há fartura de alegria. A descendência de Caim preferiu a alegria passageira do mundo, a alegria ou a alegria duradoura de Deus. Eu não nasci num berço evangélico. Eu vivi no mundo muito tempo e sei o que é uma alegria passageira. Posso falar o que é uma alegria passageira. Mas aqui, ele decidiu viver essa alegria passageira. Quantas e quantas vezes chegava na sexta-feira, eu recebi o meu salário,
invernava na festa até domingo, sem pisar o pé dentro de casa. Na segunda-feira, era raro, às vezes, quando sobrava o dinheiro para pegar o ônibus para ir trabalhar de novo. Invernava sexta, sábado e domingo em festa e não se preocupava com os demais dias do mês, a quinzena que eu ia precisar de algo para que pudesse me manter. Uma alegria passageira, durava pouco. E quando nós nos apressamos a sair da presença do Pai, corremos esse risco de tomarmos certos prejuízos, como este garoto tomou. Ele pega uma parte da fazenda, a herança, vai para uma cidade longínqua. Agora, de vez ele fazer aplicação, de vez ele fazer algo que pudesse somar mais aquilo que ele tinha, não, ele foi viver uma vida dissoluta, uma vida de farra, uma vida de festa, uma vida que não condiz nada daquilo que às vezes, muitas das vezes, ele saiu de casa para viver. Então, as pessoas correm esse perigo em sair da presença do Pai, fisicamente falando, quando o filho acha por bem que não deve mais obedecer os seus pais. Quantas e quantas vezes eu almejava alcançar os meus 18 anos, não almejava alcançar meus 18 anos, depois que eu alcançar os meus 18 anos, quem manda no meu nariz sou eu. Oh, meu Deus do céu, não manda de nada, coitado, igual diz o outro, sabe de nada, inocente. Por quê? Porque a gente pensa que mandamos no nosso nariz, mas quando a corda aperta, ou quando a corda arrebenta, o filho corre para onde? Não tem jeito, meu. Se não dava benção, passa da benção a painho. Se não dava cheiro na testa do painho, passa a dar um cheiro na testa. Muda tudo. Então nós temos que entender que a nossa bênção está em obedecer os nossos pais, e também a nossa bênção está em obedecer o nosso Pai Celestial. Nós temos que entender que a alegria de Deus não é uma alegria passageira, é uma alegria duradoura. É uma alegria que vem para permanecer dentro de nós. Agora nós precisamos fazer por onde tê-la constantemente. Nós vamos ver muitos homens na Bíblia passando por provas. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. Quando era crente eu não passava por isso. Depois que eu passei a vir para a igreja, misericórdia, tanta luta que eu enfrento. A Bíblia não lhe dá respaldo de falar que você vai vir para o Evangelho e você vai vir para uma colônia de férias. A Bíblia diz que você vai vir por Evangelho, ele é a porta da nossa salvação. As demais coisas nos serão acrescentadas. A Bíblia não vai nos prometer nada disso, de colônia de férias, nada disso. A Bíblia diz: eu supro todas as suas necessidades, mas Ele vai suprir na hora dele, na hora que Ele quer, não é na nossa hora, porque quem sabe da nossa vida melhor do que nós é Ele. Então são esses cuidados que nós precisamos ter, em não nos apressarmos em sairmos da presença do Pai. Foi o primeiro perigo que ele correu, foi sair da presença do Pai. O primeiro perigo dele foi ele se ausentar da casa do Pai. Pensou que já sabia viver, que já sabia andar com as suas próprias pernas, que com o dinheiro que ele tinha era o suficiente para não depender mais dos pais. E foi viver a vida dele. E segundo lugar, o perigo também de trocar o pão da casa do Pai pelas bolotas dos porcos. Eu acho interessante quando tem um moço ou uma moça que tem amigos, entre aspas, que passa a confidencializar as suas coisas particulares com amigos,
mas não tem essa mesma intimidade de conversar com o pai. Eu me preocupo com um jovem desse. Não vai muito longe. Não vai muito longe. O amigo verdadeiro é o pai. Abaixo de Deus? Oxe, não tem amigo que substitui um pai ou uma mãe. Não tem esse amigo que possa substituir um pai, que possa substituir uma mãe. Não existe. E tem muitos jovens hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, que pegam um gancho numa amizade e abrem o seu coração para os amigos. Isso é um perigo grande demais. Então veja bem, o filho pródigo sai, vai para o mundo, começa a viver numa cidade longínqua dissolutamente, estourando tudo que ele tinha de economia. Mas e quando a corda estourou? Cadê o povo que estava junto com ele, gastando o que ele tinha? Aonde estava? Cadê o pessoal que estava ao lado dele nas farras, se alegrando, rindo? Aonde se encontrava agora? Aquele moço agora se depara só, se depara sozinho. Vem uma crise, se instala no lugar onde ele estava, e a única coisa que resta para ele agora é ir para a roça tomar conta de porcos. Vamos imaginar aí a fome que esse rapaz estava sentindo, que ele olhava para a comida dos porcos e desejava se alimentar dela. Para nós entendermos um pouco isso, estava lá na casa do pai, bezerro cevado, pão, trabalhadores, tudo do bom e do melhor. Aí acha que vem sair da casa do pai e diz: não, vou viver minha vida. Olha o que diz a Bíblia. De acordo com Ruth 1, o versículo do 1 ao 4, o grande erro de Elimeleque e Noemi foi sair de Belém, que significa casa do pão, para habitar na terra de Moabe. Não souberam esperar o momento em que Deus visitaria o seu povo com pão. Saiu de Belém, que significa casa do pão, e foi para Moabe, atrás de socorro. São essas cautelas que nós precisamos ter no tempo de crise, no tempo de tempestade, no tempo de vento, no tempo de incerteza. Nós precisamos tomar esses cuidados. Precisamos vigiar um pouco acerca disso. Eu lembro quando eu ia tomar uma decisão no ano de... praticamente no ano 2000, chegando para o ano 2000, no finalzinho de 99, eu passei uma semana na cidade de Barreira, junto com o pastor Luiz Otávio. Quem era pastor presidente de lá era o pastor Crispim. E o pastor Crispim e a sua esposa ficaram tão encantados comigo, que queria, porque queria que o pastor permitisse que eu fosse morar com eles. O pastor disse: e aí, você? Eu disse: passou por mim, eu vou. Eu fiquei animado. Aí o pastor Otávio, o pai, o ancião, ficou sabendo que eu tomaria essa decisão de ir embora, de sítio do mato para a cidade de Barreira, morar com o pastor Crispim. Aí o pastor Otávio ligou e disse: mas sim, meu pastor, não sai daí não, que não é hora de você sair daí. Pensa no homem que esmureceu. Eu disse: não é possível, meu Deus. Ô meu pastor, só estou te falando isso, não sai daí, porque não é hora de você sair daí. Curvei minha cabeça, obedeci o meu pastor, praticamente que nunca havia convivido muito com ele, só com o filho, mas pela experiência de vida daquele homem, eu atentei para aquela palavra que ele me disse e não saí de lá. Permaneci no meu lugar.
No ano 2000 eu recebo uma ligação do pastor Otávio, diz: prepara as suas coisas que eu vou te trazer embora para Candeias, porque aqui tem um setor, eu vou colocar você para tomar conta. Fui para Candeias, de lá o pastor foi transferido para Lauro de Freitas. Quem vem tomar conta da igreja de Candeias? Pastor presidente da convenção na época, pastor Omar Alcântara. Pastor adotou eu e a minha esposa. Olhando para mim um dia, depois disse: vai ter um campo ali, você quer ir? Eu disse: vou. Fui e tomei posse do campo. Mas se eu tivesse ido para Candeias no dia que eu queria ir, o que poderia ter acontecido comigo? Mas eu ouvi a voz do meu pastor, do meu pai espiritual. Eu atentei para aquelas palavras que ele me disse, e ele falou: você não está preparado ainda para sair. E eu não saí, obedeci a ele, e aqui estou em pé, dando glórias ao nome do Senhor por causa da obediência. Eu poderia muito bem ir de maior, poderia muito bem pegar as minhas coisas e ir embora, mas eu disse: não, eu vim de São Paulo amando de Deus, mas com esta família, é ela que está cuidando de mim, então é ela que eu devo obedecer. Permaneci debaixo do cajado, e o Deus do céu me abençoou grandissimamente. Agora Ruth, Noemi, Elimeleque, sai da sua pátria, terra do pão, a busca de socorro por causa de uma crise, mas não era o momento de sair, porque o Senhor Deus visitaria a terra para trazer o socorro. Você que me ouve nesta hora, glória a Lamacha, eu sinto a presença de Deus. Você precisa tomar cuidado com as suas decisões. Você precisa tomar cuidado com o rumo, com o caminho que você almeja trilhar para a sua vida. Nós nunca podemos esquecer que existe um Deus que é dono da nossa história, e tudo que formos fazer, precisamos dobrar o joelho e ter intimidade o suficiente para ouvir Deus falar, ou sim ou não. E hoje está sendo muito escasso isso. A paciência de ouvir Deus falar. A paciência de ouvir a mensagem de Deus. Às vezes Deus não vai falar aquilo que eu quero, vai vir totalmente ao contrário daquilo que eu estou almejando. Noemi e seu esposo não pensaram nisso, tomaram as suas próprias decisões, saíram, enfrentaram uma crise brava. Ela perdeu o marido e seus 2 filhos, e o abandono ainda de uma das noras foi embora. Outra coisa interessante, que a Bíblia vai mostrar em Êxodo 23, 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Nós temos que tomar cuidado. Em primeiro lugar, o perigo de sair da presença de Deus. E em segundo lugar, deixar de viver a alegria de Deus para viver uma alegria momentânea, uma alegria passageira, uma alegria que passa e depois somente a angústia toma conta do ambiente, e aí você, muitas pessoas não sabem o que fazer quando isso chega. Outra coisa que nós devemos tomar também são as decisões acertadas de regressar à casa do Pai. Sabe uma coisa linda que nós vamos ver nesse texto? Que o rapaz foi, mas não esqueceu o caminho de volta. Tem isso também. Ele foi, uma decisão dele, mas ele não perdeu o caminho de volta de vista.
não voltar para a casa do Pai. Então preste atenção aqui para mim finalizar o que eu estou falando para o seu coração. Nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas decisões. O jovem exigiu aquilo que ele achava que ele tinha direito, o pai deu. Agora ele foi e destruiu tudo aquilo que ele tinha. O que sobrou para ele? Tomar conta de porcos. Era o único trabalho que uma pessoa da linhagem dele poderia fazer. Apacentar porcos. E além do mais, desejar se alimentar com aquela comida. Só sabe o que é isso daqui quem um dia já passou fome. Eu já passei. Eu sei o que é fome. Misericórdia, meu Deus. Só entra nisso daqui alguém que um dia já passou fome. Acorda, não tem café da manhã para tomar. Vem a hora do almoço, não tem comida, nem farinha para misturar com água. Chega à noite, não tem janta. Não é fácil. Mas só que tudo isso vem vindo sobre a vida dele, porque simplesmente ele achou por bem de sair da presença da casa do Pai. Tudo isso sobreveio sobre a vida dele porque ele tomou essa atitude. Não, eu quero agora viver a minha vida, quero andar com as minhas próprias pernas, sem ter capacidade e bagagem para aquilo que ele queria. Ele saiu da casa do Pai, e ao sair da casa do Pai, não soube administrar a sua liberdade, não soube administrar o mundo da sua convivência só, sem ter um pai por perto para falar, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a frente, vai para trás, para. Não tinha mais isso. E no mundo espiritual, se nós não tomarmos cuidado, nós também passamos a viver a mesma coisa. Passamos a viver normal, sem ouvir a voz de Deus. Triste, irmãos, é quando nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Triste é quando nós perdemos a sensibilidade e não temos mais, não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. O servo de Deus não pode perder isso. Nós precisamos ter comunhão o suficiente com Deus para ouvir a voz dele. A exortação, a correção. Se tem uma coisa que o crente não pode perder, é essa intimidade com Deus para ouvir a sua voz. O servo de Deus não pode perder isso. Tem um texto da Bíblia que diz: não se apresse a sair da presença dele. Irmãos, nós precisamos orar por isso. Precisamos orar para não cairmos nessa mesma situação, espiritualmente falando. Volto a falar. Os crentes de hoje precisam tomar muito cuidado com o que essa quarentena pode causar para a sua vida espiritual. Os crentes de hoje têm que tomar muito cuidado com o que essa quarentena pode causar para a sua vida espiritual. Um perigo muito perigoso. Os crentes têm que
despertar em cima disso. Hoje eu vi um texto muito interessante. Ah, se nós tivéssemos o mesmo medo, a mesma prudência, o mesmo cuidado que o pessoal está tendo, medo da contaminação desse vírus. Ah, se tivesse essa mesma preocupação em perder a presença do Espírito Santo de Deus. Ah, se tivesse esse mesmo cuidado. Não é lavar a mão com frequência, esse cuidado que eu estou falando aqui, mas é o cuidado de orar sem cessar, jejuar, ler a Bíblia, buscar a presença de Deus. Vamos encerrar aqui. O garoto foi, sai da presença do pai, arruma amigos, vive uma vida dissoluta, uma vida de festa. Agora, quando acaba tudo, todo mundo, cada um vai para o seu lado e ele vive uma vida solitária. Agora tem que tomar conta de porcos. Mas um dia ele olhou para dentro dele e disse: é verdade, aqui estou tentando, vontade de me alimentar com as bolotas dos porcos, enquanto isso lá na casa do meu pai, os seus trabalhadores desfrutam e comem pães à vontade. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou falar para ele: pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado nenhum dos teus jornaleiros. Em primeiro lugar, ele disse: eu sou filho, mas não vou voltar na casa do meu pai exigindo nada, porque eu não tenho direito. Eu vou chegar lá na presença dele me humilhando. Ele chega descalço, como escravo, ele chega sem anel no dedo, não mostrava que ele era de uma família boa, e chega com as vestes toda suja, e umas vestes que não eram de acordo com aquilo que ele estava acostumado a viver. Deixou de calçar os melhores sapatos. Até o anel que ele tinha, que identificava que ele era de uma família boa, perdeu. E as suas roupas também não eram roupas adequadas. Mas quando ele chega na casa do pai, a primeira coisa que ele faz, ele se prostra. Aqui nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida. Não devemos se apressar em sair da presença do pai. Temos que tomar cuidado com a alegria momentânea e com aquela alegria que o Senhor pode dar, que não é passageira. E algumas pessoas precisam ter um cuidado, se porventura tropeçou, não pode perder o caminho de volta. Quando o Senhor olhou para uma das igrejas da Ásia Menor, ele disse: levanta-te e volte, e comece a praticar as primeiras obras. Volte ao primeiro amor, volte àquilo que você aprendeu, volte em cima daquilo que você foi firmado, volte em cima daquilo que um dia ficaram na estaca, volte. Nós não podemos perder o caminho da casa do Pai. Nós não podemos perder o caminho, o retorno, se precisarmos retornar. E também precisamos tomar decisões acertadas com relação ao regresso, que muitas das vezes precisamos fazer. Encerro a minha fala. Tiago nos aconselha dizendo: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. O filho pródigo teve um arrependimento sincero. Ele diz: pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. O filho pródigo mostrou indignidade e quebrantamento. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Davi afirma: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado,
a um coração contrito, Deus não desprezará. Irmãos, eu entrei nessa campanha de 21 dias, estou ali orando por necessidade. Estou ali adorando a Deus, mas querendo mais a parte de Deus, espiritualmente falando. Precisamos mais da parte de Deus. E eu vejo ali aquele culto de 1 hora, é tanta coisa que faz, eu disse, rapaz, como é que pode? Entra um fazendo uma intercessão, daqui a pouco entra um pregador, já entra um cantor, daqui a pouco entra mais um fazendo uma oração, daqui a pouco já entra o cantor, depois entra o pastor no final orando, fazendo a bênção apostólica, fazendo um apelo. É raro a noite para não ter acima de 7 a 10 pessoas aceitando a Jesus. 7.000 e poucas pessoas ao vivo participando. É tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de sermos mais crentes. É tempo de voltarmos verdadeiramente para o movimento pentecostal. É tempo de voltarmos verdadeiramente para a nossa identidade como cristão. É uma urgência nos dias em que nós estamos vivendo. É uma urgência. E uma das coisas que nós não podemos sair é da presença do Pai. Finalizo a minha fala. A mudança de atitude dos ninivitas aplacou a ira divina e ganhou o coração compassivo de Deus. Da mesma forma, a mudança de atitude do filho pródigo fez o seu pai lhe receber de braços abertos e lhe dar o perdão e a restituição de todos os privilégios de filho. Uma coisa não é tropeçar, uma coisa é permanecer no tropeço. Uma coisa não é cair, outra coisa é você cair e se dar por convencido e viver deitado. Mas se nós abrirmos os nossos olhos e olharmos para Deus, pode ter certeza que grandes coisas. Observe bem, quantos projetos que nós tínhamos para esse ano. Inúmeros projetos. Agendas de festas, pregadores, já tudo agendado. Pastor Antônio Márcio, pastor Nerindo Acioli, tudo, Cleide, estava tudo agendado, tudo, da noite para o dia, as agendas acabou todinha. Entenda isso. Mas nós precisamos permanecer em pé. Ontem eu fui no culto ali no Horizonte. Rapaz, eu vi crente marchando, falando em línguas. Eu disse, gente, é verdade, eu estou em Bicoara mesmo. Pensa no culto alegre. O povo me salta, me bate pau, me sapateia, fala língua. Eu disse, gente do céu, eu preciso vir mais vezes aqui, meu Deus, para ver se uma fogueirinha dessa pega em mim também. Entendeu? Fui sábado ali no Palmitar juntamente com o Sidney. Pensa num culto gostoso, aquela alegria, o povo chorando, falando. Gente, nós não podemos perder isso não. Isso tem que ser no nosso cotidiano. É aqui, seja em casa, seja no trabalho. Nós temos que ter esta alegria dentro de nós. Essa alegria não pode sair de dentro das nossas vidas. Precisamos ter isso. E uma das coisas é a lição de número 3. A decisão acertada de regressar à casa do Pai. A
decisão acertada de voltarmos a buscar a Deus, a decisão acertada de se prostrarmos diante de Deus e falarmos para Deus que queremos viver um tempo de avivamento. Isso precisa fazer parte da nossa vida. Isso precisa fazer parte da minha e da tua história. Vamos em pé. Eu quero orar por você. Quero fazer uma oração pela sua vida. Nós temos que buscar isso em Deus. Irmãos, nós não podemos sair da presença do Pai. Não podemos sair da presença de Deus. Estamos com um número resumido na igreja. Mas é agora que nós temos que permanecer mais crentes ainda na presença do Senhor. É agora. Mais do que nunca. É o momento da nossa firmeza. É o momento da nossa intimidade. É o momento mais do Senhor. É o tempo de buscarmos a Deus. Querido Deus eterno Pai, quero orar pelos teus filhos. Pedir, Senhor Deus querido, pela vida de cada um dos teus servos. Deus, como é bom sentir a tua presença. Como é bom sentir, meu Deus querido, o mover do teu Espírito Santo. Senhor Deus, não permita que os teus filhos saiam da tua presença. Que os teus filhos permaneçam firmes. Que os teus filhos permaneçam, meu Deus querido, buscando a Ti mais e mais, Senhor. Que o mover do Teu Espírito Santo, que o avivamento faça parte. Se porventura estiver alguém me ouvindo, Senhor, que não está bem espiritualmente falando, ó Deus, eu te peço, Senhor, sapato nos pés, o anel sobre os dedos, e te peço vestes novas, meu Deus, e que o avivamento, que o fortalecimento do Senhor venha sobre a vida desses que participam conosco neste culto. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço. Abençoa cada um dos teus filhos, e que teu nome seja glorificado e exaltado para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tirar a nossa contribuição. Eu quero agradecer pela vida de todos, você que está participando conosco, você que está aí ligado, participando desta live, nosso irmão Jackson, nossa irmã Zélia, Bruno. Quero agradecer também a nossa irmã Beth, a nossa irmã Edna, esposa do pastor Anderson. Deus abençoe fortemente a vida de você, nossa irmã Ruth. Eu quero agradecer pela vida de Cleide, todos os irmãos que estão aí, Ana Paula, nosso irmão Silvio, meu pastor, meu pastor Silvio, foi o homem que me evangelizou e que me foi um instrumento de Deus que me ganharam para Jesus. Meu pastor Silvio e meu pastor Rony, eu sou eternamente grato pela vida de vocês, pelo que vocês fizeram por mim. Abraço na Alice, abraço no Silas, abraço no André, que Deus abençoe fortemente vocês aí em São Paulo. Nosso amado Gersino, meu amigo Barreiras, que Deus abençoe você, meu amigo Gersino. Meus parabéns, fiquei sabendo que você fez aniversário esses dias.
Deus abençoe você, viu, meu amado, meu amigo? Deus abençoe fortemente a sua vida. Enfim, todos que estão participando conosco, meu cunhado, Márcio, que Deus te abençoe, está aí também participando conosco, ali da cidade de Sítio do Mato. Quero agradecer a nossa irmã Josinete Lima, que também está participando, que Deus abençoe a sua vida. Tem uns nomes aqui que são em inglês, e para mim ler, vai enrolar a língua aqui, o povo vai pensar que estou falando mistério. É um pouco difícil falar esse nome aqui. Pensa no nome, ele é esquisito aqui. Esquisito não, o nome é bonito, mas o pastor não sabe falar inglês. Quero agradecer também a nossa irmã Rita Bote, a nossa irmã Maria Conceição, Aline Souza, enfim, todos os irmãos, Lucineide, Xavier, que estão participando conosco. Que Deus abençoe fortemente vocês. Landisley Oliveira, que Deus abençoe. Nossa irmã Gardênia também, que Deus abençoe vocês fortemente. Vamos em pé para nós orarmos, encerrarmos esse trabalho. Quero falar para os irmãos que a nossa irmã Ju já está melhor, graças a Deus. Nosso irmão Valmir, você é bênção, Valmir. A mesa de som está aqui te esperando, Valmir, vou pedir autorização para a Ruth, para a irmã Maria, vou lhe dar a sua. O Leninho está aqui, o Leninho é meu amigo, o Leninho não vai se meter nisso não. O Guto dá um jeito no Guto também. Vamos continuar orando. A nossa irmã Ju está bem. Nossa irmã Ju estava dengosa, cheia de dengue, mas já ficou boa, já está bem. Vamos orar também pelo nosso irmão presbítero Zé Luiz, que amanhã, essa madrugada, né, Marcos, vão estar fazendo os pequenos exames que precisam fazer, nosso irmão Zé Luiz. Vamos orar por eles para que Deus dê vitória. Nosso irmão Zé Luiz é um dos pioneiros desta casa. O Evangelho da Igreja Assembleia de Deus praticamente começou lá na casa desta família. É um pioneiro e vamos orar pelo irmão Zé Luiz para que precisa de milagre, precisa de bênção, fisicamente falando, na vida dele, certo? Vamos orar. Quantos necessitam de oração? Levanta as suas mãos aos céus. Sopro divino, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe vocês. Querido Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio de poder estar aqui na tua casa. Continue abençoando, Senhor Deus, totalmente os teus filhos, guardando, abençoando, livrando de todo mal, e que a bênção do Senhor esteja sobre eles, ó Pai. Guarda todos esses que participaram conosco. Aguardo vocês também quinta-feira para juntos cultuarmos novamente. Abençoa a casa de todos esses que estão nessa live participando conosco. Nossa irmã Gardênia. Abençoa, Senhor Deus, a casa da nossa irmã Maria Conceição, a casa da nossa irmã Beth, a casa, Senhor querido, de todos os teus filhos que estão participando, a nossa irmã Maria. Abençoa, Senhor, os seus familiares, e que a mão de Deus permaneça sobre nós. Abençoa nosso irmão Zé Luiz, vem com cura, sara, Senhor querido, dá saúde ao teu filho, porque o Senhor é Deus que sara. Ajuda, continua abençoando a nossa irmã Ju. Eu te louvo e te agradeço desde agora e para todos sempre. Amém, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, e juntos possamos dizer: tenha uma boa noite, que Deus abençoe fortemente você. Está encerrado em nome de Jesus.